Sejam todos bem-vindos, mais uma temporada do Policast no ar. E eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito nesse canal, corre lá, já faz sua inscrição e ativa também as notificações para você acompanhar sempre que os nossos episódios aqui começar. São convidados incríveis, convidados especiais que vão trazer inspiração para você, para sua casa, para sua família. Inclusive, o convidado de hoje, meu Deus, é incrível. Estou aqui com um super convidado. Mas antes de apresentar para vocês quem é, deixa eu ler aqui um pouquinho da ficha técnica dele. Seminarista em teologia, mentor de mentalidade e relacionamentos, escritor e comunicador cristão, meu Deus, servo do Senhor, dedica sua vida ao estudo do comportamento humano, da espiritualidade e da informação, da transformação da mente, claro, à luz dos princípios do reino e dos princípios do Senhor e muito mais, mas ele vai contar um pouquinho mais sobre ele. Igor Reis, seja muito bem-vindo aqui ao Policast, que alegria te receber aqui. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui com você também. Que legal! Então conta pra gente um pouquinho mais de quem é o Igor Reis. Eu li aqui um breve resumo, né? Eu sei que a sua trajetória aí é incrível, nos inspira, tenho certeza que inspira todo mundo que está nos acompanhando aqui também. Então compartilha com a gente um pouquinho sobre quem é o Igor Reis, pra gente conhecer melhor antes da gente começar aqui o nosso bate-papo. Muito bom! Posso te dizer que o Igor Reis é um mineiro, nascido e criado em Minas Gerais a vida inteira, que veio por acaso para São Paulo há 5 anos atrás e reencontrou Jesus aqui em São Paulo há 4 anos atrás, um ano depois de estar morando aqui. Eu venho de um lar cristão, desde criança, fui ensinado e todas as coisas. Me afastei na adolescência, um mal comum, infelizmente, e voltei depois de ter estado aqui em São Paulo. Hoje eu atuo principalmente como um produtor de conteúdo, eu gosto de dizer assim, né? Eles falam influenciador cristão, mas me dói um pouquinho ouvir esse termo, mas nós acabamos tendo uma posição de influência de certa forma, então eu acabo sendo um produtor de conteúdo, mas como você disse, é mais um especialista em mentalidade. Sempre gostei muito de estudar sobre o comportamento humano, sobre hábitos, né? Eu acho uma coisa incrível a gente poder reprogramar a mente, poder reconstruir a imagem que nós temos sobre nós mesmos. Sim, com certeza. E eu já estudava isso tudo antes de voltar a caminhar genuinamente com o Senhor. E aí quando eu voltei e comecei a criar conteúdo sobre, Deus foi me direcionando para esse lugar, aí eu falei, vamos continuar. É um caminho sem volta, É um caminho sem volta, não dá mais. Mas dentro da sua trajetória, o que você precisou, digamos que, renunciar, né, para que você de fato pudesse viver aí a plenitude do seu propósito, do seu chamado, o seu ministério como um todo? Como que foi essa jornada e o que você abriu mão nesse tempo? Legal, eu acredito que essa resposta ela não seja fixa, porque, querendo ou não, a nossa trajetória, ela não é infelizmente, não é uma linha reta, ela não é linear. Então, a gente sempre está tendo que renunciar a alguma coisa. Mas o que eu mais renuncio todos os dias é o eu. Porque eu sempre fui muito racional e obcecado por estudar. Então, o fato de estudar muito sempre me faz acreditar ser autossuficiente em algumas coisas. E esse é sempre o meu maior problema com Deus. Porque tem coisa que eu preciso deixar Ele fazer e eu vou atrás de meios, de estratégias, de uma plataforma, de uma voz para conseguir fazer aquilo. Então, todos os dias, quando eu estou aprendendo algo, estudando algo, eu preciso sempre submeter o meu conhecimento ao Espírito, porque de nada vale eu aprender algo, sendo que Deus não quer que eu faça aquilo. Acaba sendo um conhecimento inutilizado. Então, o que eu mais renuncio hoje realmente é o próprio Igor, o próprio conhecimento do Igor, a inteligência do Igor, que inclusive foi uma palavra que eu recebi em uma conferência que eu fui uma vez. A gente tem lá a sala profética, e eu lembro que todo mundo ia lá para receber uma palavra de Deus, normalmente de conforto ou de direção. Eu recebi de exortação. A palavra que a profeta falou comigo assim, Deus está te chamando para um lugar de intimidade e dependência. Você confia demais em si mesmo. Você precisa confiar mais nele. Aí eu saí de lá assim, troca. Mas é isso. Então, renunciando eu todos os dias. E não é fácil, né? A gente viver na dependência de Deus. Quando a gente diz, eu vivo pela fé, muitas vezes a gente quer inverter essa ordem porque a gente, Deus, então manda primeiro os recursos, manda primeiro os clientes, manda primeiro, né, para que de fato eu dê esse passo de fé, mas é exatamente o inverso. E quando a gente inverte essa ordem, a gente
deixa de estar ali na dependência de Deus, como você falou, né? Depender de Deus é você dar esse passo sem você enxergar muito à frente. Sim. Porque a continha nunca vai fechar, eu digo isso sempre. Todos os projetos que Deus nos dá é pra gente continuar na dependência dele. Então é independente de quanto a gente tem na conta. Pode ser Sim. R$100, R$1.000, R$1 milhão. Se você tiver R$1 milhão na sua conta, Deus vai te dar um projeto de 2 milhões pra você continuar. Eis-me aqui, Senhor. Deus vai continuar. Ele vai te abençoar, mas ele vai te dar um projeto infinitamente maior do que aquilo que a gente tem, claro, pra gente continuar na dependência dele. Pra exatamente a gente não dizer, foi o meu conhecimento, foi o meu dinheiro, foi o meu networking. Exato. É o maior problema de todo mundo que tem qualquer ministério ou qualquer chamado, é a força do braço. Porque a gente consegue fazer. Tem como fazer. Sim. Você consegue fazer o que você quiser sem graça. Só que você precisa de poder. A gente vê grandes reis na Bíblia, por exemplo, grandes homens, que fizeram coisas grandiosas, mas deixaram um legado histórico, mas não construíram nada no reino dos céus. Se a gente para pensar, Alexandre o Grande é um exemplo disso. Ele simplesmente sumiu depois de um certo período. A gente escuta histórias, a Biblioteca de Alexandria, todas aquelas coisas, mas será que ele foi genuinamente feliz? Para onde que ele foi quando a vida acabou? Porque nós, como cristãos, precisamos ter esse pensamento também. Porque se a glória da segunda casa é maior que a da primeira, significa que nós temos uma vida além dessa vida. E se a gente caminha na força do braço, eu não preciso de Deus para nada. E esse é o problema, ele quer que a gente seja dependente dele. Sim, total, faz total sentido. E nessa sua trajetória, o que mais te inspirou, tipo, fora o Espírito Santo, claro que Jesus é nossa referência, mas para você buscar falar sobre mentalidade, sobre relacionamento, sobre temas tão importantes, tão relevantes nesse tempo, nessa geração, qual foi a sua inspiração? De onde veio, né, tudo isso? Como que começou? Conta pra gente como que isso começou. É uma longa história, né? Eu sempre, como eu disse, eu sou um cara muito racional. Eu fui ensinado a estudar desde jovem de maneira mais racional, mais metódica. Coisa do TDAH também, a gente acaba sendo um pouco mais metódico para essas funções. E aí o que aconteceu? Desde 2016 eu já criava conteúdo. Eu sempre gostei muito de falar. Sempre adorei falar. E em 2016 o YouTube era super alta. Sim. Todo mundo tinha uma vontade, quero ser youtuber e tal. Eu comecei um canal com um amigo, era muito difícil, a gente não tinha muita constância. E aí a gente acabou parando, aí em 2018 eu tentei com uma outra coisa, parei de novo, aí em 2020 eu comecei um novo projeto, também parei com ele na metade do caminho e não voltei com isso mais. Vim para São Paulo. No dia 8/9 de 2022, eu estava no evento de marketing, porque eu tenho uma empresa de marketing, então é a área que eu atuo. E aí eu ouvi o pastor André Fernandes nesse evento, nunca tinha visto ele, nunca tinha ouvido ele na minha vida. E ele foi palestrar sobre o propósito, contou a vida dele. Só que esse é o ponto é o terceiro ponto mais importante. Por quê? Quando ele foi palestrar no palco principal, eu estava indo para o palco secundário para ouvir um outro palestrante que eu queria. Só que na hora que eu levantei, uma voz masculina falou comigo, fica aqui porque eu preciso falar com você. Hoje eu entendo que era a voz de Deus, porque eu fui tomado por temor, mas na hora eu não entendi porque que a minha perna tremeu e eu sentei sem querer. Aí eu parei, olhei pra trás, tinha duas moças, aí elas olharam pra mim, eu falei, o que você falou? Aí ela, nada. E aí eu tava ali meio trêmulo, meio sem entender o que tava acontecendo, e eu ouvi tudo que ele tinha pra dizer, e eu lembro que quando terminou, ele estava indo para uma outra sala, que ia ter um hot seat na época. Sim. Eu tirei uma foto com ele, mandei pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã, falando assim, voltei pra casa. Eu nem sabia o que eu tava fazendo ali. Esse foi o primeiro ponto. O segundo foi uma palavra que ele deu. Ele disse que tempos difíceis são um momento perfeito para Deus operar um milagre. Nesse mesmo dia à noite eu fui roubado. Levaram meu celular, um iPhone 13 vermelho, que eu tinha comprado há pouco tempo, coisa de 40 dias aproximadamente, e ele tinha custado R$5.540. Olha como é que Deus é específico. Na hora que o cara me levou eu ainda morava no centro de São Paulo na época, na hora que ele me levou, eu corri atrás dele, obviamente, ele passou de bicicleta, e dado um certo espaço de tempo, eu não consegui mais correr, não dava para competir com a bicicleta, eu já não conseguia respirar porque eu tinha corrido muito. E na hora que meu cérebro voltou ao controle, o racional voltou, eu lembrei, tempo difícil, momento perfeito para Deus operar um milagre. Aí eu respirei, falei, eu não sei como vai acontecer, mas vai ficar tudo bem. Aí eu liguei para uma ex-namorada minha, que era o único contato que eu tinha em São Paulo, minha família toda mora em Minas. Aí eu falei, olha, eu acabei de ser roubado, eu preciso de um celular emprestado para bloquear minhas coisas. Você consegue vir aqui para me ajudar?
Ela, nossa, o que aconteceu? Não, tá tudo bem. Ela, não, mas sua voz tá muito tranquila. Eu falei, tá tudo bem, não tem problema, eu tô abrindo o boletim de ocorrência. Aí ela chegou, bloqueei as contas. No dia seguinte, tudo certo. Aí ela me lembrou de um possível seguro do cartão de crédito, de um cartão Black lá, que se eu comprasse dentro de 60 dias e aquele bem me fosse subtraído, eu poderia solicitar eventualmente um seguro. E aí eu olhei para ela assim, eu falei, será? Aí eu mandei lá, liguei para eles, informei o que tinha acontecido e eu lembro da menina falando, sim, o senhor está assegurado. Aí eu, nossa, muito bom. E aí, ao longo dessa história toda, eu simplesmente compro um telefone novo com R$500 de desconto, estava mais barato. Então eu paguei 5.040 e eu comprei no cartão de crédito, eu não tinha o dinheiro para pagar. E quando a fatura chegou, que eu precisava pagar, no dia anterior o seguro tinha me dado o dinheiro. Uau. Ou seja, eu literalmente vivi a palavra que eu recebi no dia para testificar. Eu tenho a data tatuada aqui no meu ombro, para eu nunca esquecer. E aí desse dia em diante, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma Bíblia. Eu comecei a ler essa Bíblia e eu tinha aprendido com James Clear em Hábitos Atômicos que quando você faz empilhamento de hábitos, ou seja, várias coisas até chegar no hábito, você tem maior tendência a cumprir aquele hábito. Então fazer o café de manhã é o início de um hábito que é ler a Bíblia. E para ajudar, eu criei um perfil onde eu compartilhava no Story o texto do dia para as pessoas verem. Sim. Só para eu ter ali como checklist. Então assim, antes da galera começar a compartilhar, por exemplo, os devocionais no Story, eu já estava fazendo isso como checklist. Eu tinha 30 seguidores. Amigos próximos que me seguiam. E isso se manteve por 156 dias, eu lendo a Bíblia e resumindo. No dia 157, Deus falou comigo assim, você vai gravar um vídeo e o vídeo vai começar da seguinte maneira, 1 ano com Jesus e tomando café, dia 157. E eu tinha um devocional que eu fazia da Sancto, com a dose bíblica, que eram em doses, era como se fosse um comprimido. Aí eu li ele assim rápido, liguei a câmera, deixei o telefone lá, o mesmo telefone, fiz a introdução, gravei o vídeo, postei. No dia seguinte, 30 mil visualizações. Uau. Aí eu falei, como? Tem 30 seguidores, não faz sentido. E aí seguidores novos chegando, aquela coisa, aí eu dobrei o joelho e orei. Falei, Senhor, se isso for uma direção, que os próximos também vão para esse mesmo lugar. Vídeo 2 e vídeo 3, a mesma coisa. Falei, ok, vou continuar. Aí eu hiperfoquei, nunca mais parei. E ao longo desses anos produzindo, muita coisa nova eu fui criando, à medida com que eu ia vivendo e tendo essas experiências com Deus. Então eu comecei a falar de relacionamento tem mais ou menos 1 ano, um pouco menos até. Antes disso eu falava mais sobre mentalidade, que é um assunto que eu gosto desde 2017, quando eu conheci o Paulo Vieira. Uau. Do Método CIS. Sim. Então assim, já era uma coisa que eu achava incrível falar sobre comunicação, sobre linguagem corporal, sobre perfil e padrão comportamental, sabe? Eu via vários cursos, treinamentos e livros que falavam, se a pessoa olha pra cima enquanto fala com você, ela tá acessando. Eu falava, caraca, que legal, dá pra eu sentar na mesa e ficar prevendo os passos. Eu achava isso muito legal. Então era uma coisa que eu já estudava e eu adaptava isso à mentalidade cristã. E aí eu comecei oficialmente a trazer isso dentro da área de relacionamento, deve ter uns 9, 10 meses aproximadamente, que foi o que trouxeram 300 mil novas pessoas para os meus perfis por um todo. Na verdade, mais de 300 se eu considerar as outras pessoas também, que elas começaram a se identificar muito com isso. De uma palavra que Deus também tinha me dado sobre relacionamento, mas eu fiquei procrastinando até o dia que não dava mais. Aí no dia que eu gravei o primeiro vídeo, ele bateu 1 milhão em 3 dias. Uau. Aí eu falei, vou continuar nesse formato. E aí o formato pegou muito bem. E aí eu tenho seguido com ele desde então e eu já tenho vários testemunhos de pessoas, nossa, estou vivendo exatamente isso. Aí virou uma chavinha. Eu falei, então quer dizer que as minhas histórias ruins, contadas em terceira pessoa, vai transformar a vida de outras pessoas? Nossa, valeu a pena a minha dor. Aí eu comecei a criar conteúdo sobre isso. Que legal. E assim nasceu o Café com Igor. Assim nasceu o Café com Igor, exato. Eu já gostava de café, bom, meu pai, eu sou mineiro, queijo, café e doce de leite e pão de queijo. Não pode faltar. Faz parte da vida do... Exato. E o cafezinho, então já estava sempre ali. Uau, que legal. E você trouxe um ponto importante, né? No começo você falou, eu criei um canal junto com um amigo e a gente não tinha muita constância. E hoje a gente vê exatamente isso, né? A falta de constância, a persistência, às vezes por falta de likes, né? Você entrega ali um conteúdo e aí não tem aquele engajamento que você espera e aquilo vai desanimando e as pessoas elas começam a se paralisar, né? Elas não avançam.
né? E o quanto a constância é importante e foi importante ali na sua vida, né? Porque você deu continuidade, e eu digo sempre que Deus age no movimento. Gente, Deus age no movimento. Você continuou se movimentando, você continuou fazendo, e aí você, dentro desse movimento, você foi identificando ali os temas que você ia abordar. Eu nunca parei para procurar uma nova rota, mas eu mudava de rota enquanto estava em movimento. Muito bom. Eu acho que isso fez bastante diferença. Eu tenho amigos que às vezes eles ficam, tô sem ideia. Aí eu falo, mas você não pode depender de ideia para criar, você precisa entender o que você está fazendo. Porque quando a pessoa fala, tô sem ideia, ela para. Ela fica uns dias, e rede social cobra muito caro quando você fica parado por um tempo. Cobra muito caro. Então eu nunca parei, desde o primeiro dia. Na verdade, eu parei há 1 ano e pouco atrás. Eu passei por uma crise depressiva, por um término de um relacionamento, que foi o que deu o estopim para tudo isso. E aí eu fiquei 28 dias com o perfil desativado. Quando eu voltei, não tinha ninguém ali mais. E aí foi uma murrinha danada dali pra frente, praticamente do zero. E aí, quando eu comecei a falar disso e o número de seguidores quadruplicou, porque o que eu tinha eu perdi e veio 3 vezes mais, eu falei, entendi o que Deus está fazendo. Ele fez nova todas as coisas, glória a Deus. Mas a constância é importantíssima. Eu acho que esse é o meu ponto-chave. Eu hiperfoquei tanto em conteúdo que eu nunca mais parei de produzir conteúdo. Muito bom. E você também trouxe esse ponto sobre mentalidade, né? Que é um ponto que você aborda também. E, assim, ministerialmente falando, dentro das igrejas, do nosso meio cristão, a gente vê muito digamos que, a romantização da escassez, né? Sendo que Deus fala na Bíblia sobre governo, né? Para nós sobre governo, existem mais de 2.000 versículos aí que falam exatamente sobre dinheiro, então a gente entende que esse assunto, Deus ele tem uma preocupação de que a gente realmente tenha ali propriedade e conhecimento sobre esse assunto. E por que você acha, no seu entendimento, que as pessoas ainda são muito limitadas, no sentido, o cristão ainda não vive essa prosperidade, ele ainda não vive essa vida em abundância, essa vida de governo, como a Bíblia nos deixa como promessa? É por conta de mentalidade? Total. Acho que isso faz muito parte de uma agenda que vem sendo implementada no mundo por um todo como uma cultura de mediocridade. Por quê? Vou te dar um exemplo. Quando a gente olha, se você comparar a vida de um padre com a vida de um pastor, você percebe que um padre vive de uma forma muito mais humilde do que dependendo do pastor. Só que não existe um problema, a Bíblia não manda você ter uma vida 100% humilde, mas ela também não condena isso. Assim como ela não te manda ter uma vida próspera, mas ela também não condena isso. Então eu acho que por essa cultura, que também é muito forte na tradição católica, a igreja era sempre construída onde? Em um lugar, os mais pobres não tinham tanto acesso, e tinha toda aquela questão que vinha do clero, o feudalismo. Isso vem continuando, e quando entra aqui no sistema capitalista, a gente tem o alto poder e a gente tem as pessoas mais humildes, que eles chamam de proletariado. E quando você entra nesse lugar, é criado na cabeça dessas pessoas a mentalidade de fulano tem porque está explorando alguém. Fulano comprou porque alguém trabalhou para ele. E aí a pessoa não consegue ter gratidão pelo que não é dela. O Paulo Vieira fala muito disso. Ele fala, o que impede você de prosperar, às vezes, é a visão que você tem da prosperidade. Então, quando passa um cara de Porsche na rua, você não consegue falar, Deus abençoe, que ele compre mais 3. Normalmente a pessoa pensa, o que será que ele fez para ele ter o CLT? Nunca vai conseguir ter isso, e de fato não vai. Porque o pensamento tem que ser, o que esse cara sabe que eu não sei, que vai fazer eu acessar o que ele acessou? Eu falo porque eu já fui esse cara. Meu último emprego de CLT, eu era estagiário. Eu ganhava R$900 por mês. E eu trabalhava 7 horas por dia, mais ou menos, 6 horas e meia ali. E eu tinha esse mesmo pensamento. Eu achava que quem era rico porque teve sorte. Era rico porque estava no lugar certo, na hora certa. Herdeiro. Eu ouvia o pessoal falando, não, que é treinável. Que treinável é nada. Deve ter vendido um curso para alguém aí e trollou alguém e ficou rico por isso. Eu pensava muito assim. E muita gente vive nessa bolha. Então acredita que ser medíocre é o que te torna mais próximo. Jesus também era pobre. Ninguém nunca falou isso. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que Jesus ele era sustentado por pessoas ricas e Jesus ele era mestre, era chamado de mestre. A gente não tem uma certeza absoluta se ele estudou, se ele passou por esse processo humanamente ou se era só a graça da sabedoria do céu. Mas eu acredito fortemente que Jesus ele não era pobre nessa visão de pobreza, de mediocridade.
que claramente é pregado hoje. E aí virou uma histeria coletiva também. Se o pastor se ele usa uma roupa de marca lá, ó, tá comprando com dízimo. E aí você vai criando essas coisinhas e a pessoa... Vai alimentando, né, esse tipo de pensamentos. Aí a pessoa ela acha que ela não pode ter nada. Ou às vezes ela critica o fulano que tem, mas ela também quer ter. O sonho do oprimido é se tornar o opressor em algum momento. Então eu acho que isso é 100% alinhado à mentalidade. Assim, a pessoa ela tem uma mentalidade medíocre. E aí quem tem a mente medíocre enxerga tudo com mediocridade. A Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o corpo veria luz. Então se meu olho é ruim, minha mente é ruim, eu enxergo mal, logo eu vejo o mundo sobre uma ótica ruim também. E como que a gente consegue romper com esses padrões? Tipo, desenvolver uma nova mentalidade? Ambiente, claro, né? Ambiente, com certeza. Apóstolo Paulo fala sobre renovar a mente, né? Mas o ambiente que você está inserido conta. O seu comportamento conta, as suas crenças também contam. Eu aprendi isso há mais de 10 anos, que com Wendell Carvalho, ele fala que você só quebra uma crença com repetição ou forte impacto emocional. Eu sou o cara do forte impacto emocional, mas a repetição também funciona. Então assim, eu sempre fui a criança que perguntava o porquê de tudo. Meus tios falam que eu era terrível quando criança, que eu ia pra casa deles e aí eles ficavam pensando, mas o que é isso? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Eu sempre gostei de questionar. Então, assim, por que você acredita naquilo que você acredita? Eu acho que essa é a base do pensamento. Ah, o fulano é herdeiro. Por que ele é herdeiro? Será que ele é herdeiro mesmo? Ou será que ele está fazendo alguma coisa que você não fez? Porque de fato, tem aquelas pessoas que são favorecidas. Acontece. Sim. Mas tem muita gente que não foi favorecida e que veio do zero. Então é uma coisa possível. Então, assim, remoldar a mente, reprogramar a mente, estar acima dessa galera, olhar o ambiente ao redor. Não adianta, você não vai ser o leão no meio de um monte de hiena. Não tem como. Você vai ser a próxima hiena. Então, se você não mudar o teu ambiente, às vezes, não estou falando nem para você sair de onde você está, mas às vezes você consegue mudar teu ambiente na mente. Eu, antes de chegar aonde eu cheguei hoje, eu ainda estou muito longe de onde eu quero chegar, eu tive que reprogramar a minha mente. Depois que eu mudei a minha mente, aí eu mudei os meus comportamentos, mudei meus hábitos, mudei minha forma de vestir, mudei as pessoas com quem eu conversava. Eu deixei muitos amigos para trás nesse processo, porque ele não fazia parte da imagem que eu queria. Então é aquilo que o pessoal da internet fala de códigos, né? O primeiro código que você precisa pegar é o quê? Primeira chave. Você precisa se ver. Como que você se vê? Quem é você? Quem você quer ser? Onde você quer estar? Se você não consegue se ver nesse lugar, você não vai chegar lá. Agora, se você enxerga, se você visualiza, você consegue traçar um plano para tornar aquilo realidade. E aí entra o que a gente falou no começo, a constância. Se eu sei que meu caminho é para lá, por que eu estou dando volta para trás? Eu tenho que seguir para lá. Ah, mas tá no meio do caminho, eu estou sem energia. Constância. Dar um passo é melhor do que dar 10 se você estiver cansado. Isso. Esse é o segredo. Show, sem dúvidas. E quando a gente fala de ambiente, não necessariamente geograficamente ou ambientes físicos, mas o virtual também é um ambiente, o digital também é um ambiente, e isso influencia o que a gente está alimentando ali todos os dias, né? O que eu estou vendo? Quais são as pessoas que eu estou seguindo? Quais são os cursos, treinamentos? O que eu estou lendo? O que eu estou absorvendo? Né? Então, às vezes, quando a gente fala de ambiente, a pessoa associa somente a algo físico, a uma estrutura geográfica física, mas não necessariamente. Muitas vezes, a gente é pego exatamente nesses outros ambientes onde a gente se perde. Totalmente. Eu fico indignado porque o nosso país ele tem 12 horas de tela, em média. Nossa. Isso é um dado científico, você pode pesquisar por isso. E aí a minha dúvida é, como pode um país com 250 milhões de pessoas, que a média de uso do celular é 12 horas, ser do jeito que é? Se você dedica 12 horas a alguma coisa, você se torna especialista nela, sei lá, em uma semana. Tem gente que vira especialista com 100 horas de estudo. Você precisa de 10 dias para poder bater 100 horas. Só que as pessoas elas passam essas 10 horas por dia escorolando a tela, procurando a próxima dose de dopamina rápida. Não está aprendendo algo de fato. E aí ele segue página de fofoca, ele segue grandes influenciadores que só influenciam em coisas ruins. E aí depois ele pergunta, por que eu acredito no que eu acredito? Porque você se alimenta disso todo dia. Se você comer McDonald's todos os dias, só ele, você vai ficar doente. É fato, Se você comer só fruta todo dia, você vai ficar doente. Você precisa de equilíbrio. Quer consumir essas coisas? Você é livre, tá tudo bem. Não tô aqui para fazer juízo de moral. Você tem que ter um respiro também. Mas, pô, você não vai também pegar 10 minutos de Bíblia, 12 horas de Reels divertido, 4 horas de sono e o resto trabalhando meia boca. Não dá. Entendeu?
Então as referências, quem nós consumimos, diz muito a nosso respeito. Porque 12 horas de tela é metade do seu dia. Então assim, ao longo do tempo, metade da sua vida é fazendo isso. Então o que você está fazendo ali? Sim. Esse é o ponto. Você não precisa ficar chato também o tempo todo consumindo. Nem todo mundo é obcecado por estudar. Mas, pô, separa pelo menos ali um terço disso, minimamente. Lê alguma coisa, coloca um podcast pra ouvir, trabalha a tua mente também. Ou às vezes não faz nada, sai um pouco, controla a dopamina, para de ser hiperestimulado. Sim. Tem muita profundidade nisso, a gente vai ficar aqui até o próximo dia. É isso. Coloca um podcast aí, ó. Coloca esse podcast, inclusive compartilha. Se você ainda não compartilhou o link, compartilha, por favor, porque outras pessoas precisam ouvir isso que a gente está conversando aqui. Inclusive, essa é uma boa referência para você acompanhar. Sim, exatamente, Igor. Inclusive, vamos aproveitar que a gente está na semana do Dia dos Namorados. Vamos falar aqui, cadê os solteiros de plantão que estão aqui nos acompanhando? Ó, coloca aqui no chat a sua pergunta, porque agora a gente vai falar de relacionamento. Bora? Todos os solteiros, coloca os dedinhos aqui, ó. Vamos conversar. Vamos conversar. Coloca aqui sua pergunta no chat, que a gente vai responder também. Mas, primeira pergunta. Uma que eu escuto bastante, eu acredito que você também. Deus, ele reserva alguém especial, ele guarda alguém especial, ele tem alguém reservado para cada um de nós. Como é que funciona essa história? Conta pra gente. Eu gosto de brincar, a Bíblia fala dos predestinados, né? Sim. São que majoritariamente o calvinismo crê nessa vertente. Que é bíblica, não Sim. é questionável, existem pessoas que são predestinadas. Só que nem o calvinista acredita que tem alguém predestinado a casar com ele. Que não faz sentido. Eu acho que é uma visão muito romantizada que as pessoas criaram para romantizar a busca incessante por alguém que não existe. Ou a espera. Mas eu acho que eles nem gostam de... quem tá romantizando a espera é uma pessoa triste. E ela romantiza para que a tristeza dela seja menos pior. E essa é uma verdade dura, porque na prática é ruim. Ela não quer esperar. Você quer falar comigo que a geração mais ansiosa da história tá romantizando a espera como se fosse algo bom? Não é, lá no fundo não é. Não faz sentido Deus ter separado uma pessoa para cada um de nós, porque se você já nasce predestinado a se casar com alguém, significa que você já tem que estar preparado para se relacionar com aquela pessoa. E aí não existiria um peso das suas próprias decisões. Você pode tomar a decisão de se casar com a pessoa errada. Salomão fala disso. Você pode escolher se casar com uma mulher que é igual a uma goteira no dia de chuva. É uma escolha sua. Muita gente toma essa decisão, inclusive. Então, não tem como. E aí, suponhamos que você seja a pessoa certa de pessoa A. Só que a pessoa A casou com, sei lá, ele casa com a minha irmã. E aí você casa com meu primo. E aí a pessoa dela casa com quem? E aí vira uma bagunça. E aí, aonde a gente vê graça de Deus nisso? Significa que só meia dúzia de pessoas vão ser felizes? Não faz sentido. Essa visão é uma visão romantizada e errada. Deus não prepara ninguém para ninguém. É nossa decisão. Ele abençoa quando nós escolhemos alguém e caminhamos debaixo da palavra dele. Muito bom. E qual dica você daria, por exemplo, encontrei uma pessoa, acho que de repente pode ser a pessoa certa, pode ser a minha pessoa certa, pode ser aquela pessoa que eu estou buscando. Então, qual dica que você dá para que a gente consiga identificar essa pessoa? Por exemplo, levando em consideração até você. Encontrei uma pessoa. Quais características eu olho, vou observar para que de fato eu entenda que aquela pessoa ela vai contribuir com o meu propósito? Ok. Eu acho que a gente pode separar isso em algumas etapas. Acho que eu falo muito disso no meu livro, né? No 21 Passos para Encontrar a Pessoa Certa. A primeira coisa que você precisa fazer é entender quem é você. Você precisa ter clareza da tua identidade em Deus e do teu ministério, do teu chamado, do teu propósito. Porque eu sempre gosto de ilustrar Alice no País das Maravilhas com o gato. Eu tô com pressa, mas para onde você tá indo? Eu não sei, então, para quem não sabe aonde tá indo, qualquer caminho serve. Se você não sabe quem você é, você não sabe quem vai te ajudar aonde. Você precisa saber quem é você. Se você sabe quem você é, e qual é o teu ministério, e qual é o teu chamado, o que Deus te chamou para fazer, você já consegue entender o que a outra pessoa precisa ter para corroborar com isso. Então já começa por aí. Não existe uma lista, mas você precisa saber baseado na tua realidade individual. Depois disso, tem uma questão humana que ela é crucial e não pode ser negligenciada, o padrão estético. Cada pessoa se atrai por algo específico, então a gente não está aqui para julgar ou para definir. Um gosta de loiro, o outro de morena, a outra de branco e assim sucessivamente. A vida segue, tá tudo bem. Então não negligenciemos isso e é natural que os nossos olhos se atraem por coisas distintas dos outros.
percebeu ali aquela questão do que pessoa bonita, que pessoa interessante. O mínimo é entender quem ela é, o que ela faz, para onde ela tá indo. Encontrou, tá batendo vários chequezinhos, você já sabe, opa, interessante. Vou ver como essa pessoa se comporta. E aí você vai olhar o comportamento, posicionamento dessas pessoas nas redes sociais. E aí que entra vários problemas. Hoje o pessoal é tudo low profile. Ah, eu quero ser encontrado. Não vai sendo low profile. Eu fiz um vídeo sobre isso. Tem gente que acha que a pessoa vai aparecer na porta, vai bater Oi, assim. cheguei. Oi, Deus me enviou pra cá. Não vai acontecer, não adianta. Só que eu sempre gosto. Passou tudo isso, esse primeiro crivo, o teste dos 3 meses. Eu aprendi isso com o meu antigo pastor Vitão. Isso foi crucial, porque eu não segui o conselho dele e eu desgracei a minha vida. Glória a Deus que eu me reergui, mas ele me ensinou assim, cara, faz o teste dos 3 meses. Sai com essa pessoa várias vezes nesses 3 meses. Converse com essa pessoa todas as coisas possíveis nesses 3 meses. Não, sabe, evite contato físico, não beije na boca. Passe 3 meses sendo amigo. Vá ao cinema, tenha conversas profundas, entenda sobre limite, sobre posicionamento, objetivos, conheça a família. Pode entender que é um relacionamento, mas um passo antes. E aí muita gente pensa, mas eu estou perdendo tempo. Se você está falando de alguém que você vai construir família, você não está perdendo tempo. Sim. Você está investindo. Você está criando a base de tudo que vai ser construído. Então passa 3 meses conhecendo, vá ao cinema, vá jantar várias vezes, converse sobre vários assuntos. Se a pessoa que está com você não aguenta 3 meses sem beijar na sua boca, ó, corta ela fora, não é a sua pessoa certa. Porque hoje em dia, o jovem, o mais velho também está fazendo isso, tá? O que o pessoal faz? Sai uma vez, aí sai duas, na terceira vez já está beijando na boca. Aí eu falo assim, cara, você não vai conseguir discernir carne de espírito se você já está criando laço, vínculo físico com essa pessoa. Entende? Então, eu sempre falo, faz o teste dos 3 meses. Conversa, sai, sabe? Você pode ser um cara mais direto, chama pra sair. Se precisar, toda semana, vai num café, sabe? Ninguém morre de convidar para chamar outro pra tomar um café, apesar disso aqui ser água. Sabe? Ninguém, sabe? Chama almoçar, janta de vez em quando, sabe? Pode ter uma coisa mais romântica, mas pula essa etapa do contato físico primeiro. Isso não é necessário. Você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo, na verdade. Mas você está acelerando a tua vida. Só que o pessoal erra, eles já começam no beijo, e aí na primeira semana, aí já as emoções à flor da pele, ai, a minha pessoa. Aí deu 2 meses, aquela emoção passou, o pico dopaminérgico, ele passa, aí a pessoa, ai, não é, eu estava errado. Aí vem com aquele discurso na internet. Uma linda fase da minha vida chegou ao fim e fala, conta essa história para outro, negócio de fase da vida. Aí fica beijando todo mundo. Fase da vida, defraudando pessoas, entrando pro histórico dela. Tá errado, isso é pecado. Tá vendo? Aí, o que você acha, inclusive? Coloca aqui sua opinião no chat, já coloca aí qual é a sua opinião, que daqui a pouco a gente vai acompanhar também. Isso aí. Mas, aproveitando dentro desse contexto, né, vai beijando na boca, o negócio vai esquentando, aí daqui a pouco tá fazendo sexo. E aí, sexo antes do casamento, como é que funciona isso aí? É antes ou é depois? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Vou falar com você que eu tentei, e eu tô reconhecendo, eu tentei de todas as maneiras possíveis encontrar na Bíblia uma forma de burlar isso. E aí, qual foi a resposta? Não existe, não tem como. É muito óbvio. Eu lembro de eu tendo essa conversa com o meu pastor. Eu falei, ele me interrompeu e disse, ô Igor, você tá errado, cara. Você tá errado, você sabe que tá errado. A sua tentativa desesperada por isso, prova teu erro. Só aceita, cara. Eu nem vou discutir isso contigo. Eu lá quietinho assim. Falei, tá bom. Qual que é o ponto? Eu acho que a falta de clareza das pessoas sobre a castidade, sobre o sexo pós-casamento, vem com a criação do namoro. Porque o namoro nada mais é do que o livre acesso ao corpo de alguém antes da hora. Você só tinha acesso ao corpo de uma mulher e ao corpo de um homem no casamento. Sempre foi assim. Diversas culturas praticam esse mesmo ato. Né? Se a gente olha, por exemplo, por que a gente usa aliança? Para ser um marco. Antes, as civilizações antigas usavam também alianças, usavam cordões, colares, usavam aparatos que diferenciavam quem eram as mulheres de certos homens. Porque até muitos anos atrás, que mulher bonita, bato na cabeça dela, é minha, levo para casa. A mulher de fulano é bonita também, eu mato fulano e levo a mulher dele. Os homo sapiens faziam isso. Antes deles também. Então assim, por que parou? Porque a gente começou a registrar quem é de quem. Isso é um fato. Então, por que o casamento é cartório e igreja? Porque você registra na lei dos homens e na lei de Deus. Então, quando eles criam um namoro, eles falam assim, não precisa disso tudo. Tem uma etapa mais ou menos aqui no meio do caminho.
E aí começava isso, ia namorando, e o namoro ele foi muito recusado durante muito tempo, até ele ser regulamentado como é hoje, né? Que ele não foi bem visto por muitos lugares. Só que como a agenda progressista é tudo pode, hoje em dia as pessoas vivem namorando. Tem gente que é casada, mora junto há, sei lá, 15 anos, nunca casou, tem X filhos, eles são namorados, estão em pecado, estão em fornicação, estão fora da bênção de Deus. E aí, por que nada na minha vida dá certo? Porque você está todo errado. Então, assim, não tem como discutir isso. O sexo foi restrito a um casamento, porque Deus ele disse assim, tomai a sua mulher e os dois serão uma só carne. Quando ele fala a sua mulher e uma só carne, ele está falando do casamento, que vai ser explicado depois lá no Novo Testamento, mas que já existia no Antigo. Então, assim, não tem por que a gente, mas Deus não vai fazer isso, Deus não vai fazer aquilo. Eu prefiro falar assim, sai pra lá, Satanás. Porque você está tentando normalizar algo que a Bíblia condena. E isso é só o primeiro passo. Se a gente continuar aqui, tem muita coisa que está tentando ser normalizada que a Bíblia condena. Então, eu acho que o sexo é só um detalhe. Mas, presta atenção nisso daqui. A melhor maneira de você desgraçar a sua vida é transando com a pessoa antes da hora. Porque você se torna uma só carne com alguém que não deveria ser uma só carne com você. Uma só carne é muito sério. Uma só carne é físico e espiritualmente. Sim. Então, se aquela pessoa passa por se ela tiver um demônio familiar, por exemplo, que ela nunca renunciou, que ela nunca teve consciência, que ataca a vida dela, isso passa para você. Eu conheço pessoas que eram influenciadas por espíritos malignos por conta que não era nem dele, era da família da namorada. E eu, inclusive, soube que o pastor descobriu que eles estavam transando por isso. Ele disse assim, falou assim, olha, eu vejo um espírito tal em você, mas não vem de você, vem dela. Vocês estão transando, né? E aí eles ficam assim, ó. Falou. Ou seja, é muito sério. E eu já cometi esse erro, e eu posso falar com propriedade. A maior desgraça da minha vida foi ter me feito uma só carne com pessoas que eu não deveria ter feito. Então, assim, renunciar depois dói, é difícil. São sementes que você lança que você vai continuar colhendo. Eu colho até hoje frutos de sementes erradas lançadas há mais de uma década atrás. Infelizmente. Lembranças que a gente não esquece. Coisas que ficam ali, que o inimigo usa contra nós o tempo todo, o peso da própria consciência. Não vale a pena. É verdade, gente, isso é muito sério não vale a pena mesmo. Agora você trouxe um ponto importante. Antigamente, o homem ia lá, pagava, escolhia a mulher, essa daqui que eu vou casar. Não tinha esse negócio de muita conversa, de muito isso, e dava certos casamentos. Por que que agora, né, mesmo a gente, vamos orar antes, vamos dava certo mais ou menos, né? A mulher tinha muito menos lugar naquela época, Sim. né? Ela não... Eu vou dizer pra você que ela era usada como elemento de status e também como... para procriar, né? O homem precisava de herdeiros, de filhos, é sempre muito assim. Você olha para séries e filmes antigos, o homem era louco para ter muitas mulheres, para ter muitos filhos, para ele ter poder. Mas eu entendo que muitas relações eram mais felizes do que são hoje, duravam mais tempo, porque as pessoas tinham mais paciência. Só que além da questão da paciência, eu vejo também a questão da opção. Por que hoje as relações dão tão errado? Porque a pessoa ela desaprendeu a se esforçar. Porque, por exemplo, estou conhecendo alguém, me magoei. É tão mais fácil eu conhecer alguém novo do que eu tentar resolver aquilo. Quando a casa inteira cai, é mais fácil você destruir tudo. Vamos corrigir a frase. Você tem 4 cômodos na casa. 3 cômodos caem, um fica inteiro. Você vai querer derrubar o último que ficou para construir tudo de novo. Te dá muito trabalho tentar ligar novamente a parede que caiu com a parede que está inteira. Então é muito mais gostoso para o teu cérebro construir algo com alguém novo, pelo simples fato de que teu cérebro vai explodir de dopamina naquilo, na novidade. Então, hoje as pessoas têm muito esse pensamento de novidade, nova pessoa, muitas opções. A rede social traz essa falsa sensação de poder. Postei uma foto, nossa, tem 300 curtidas, 300 opções que me querem. E o pessoal se joga nisso, cara. Eles acham que a curtida lá nas redes sociais significa alguma coisa, uma geração de migalha. É complicado, né? Talvez por isso também o divórcio aumentou tanto, né? Inclusive dentro do meio cristão também. Inclusive, recentemente, a gente teve alguns assuntos polêmicos, né? Relacionados até a agressões de mulheres, que foi pra mídia também. Isso foi muito falado e muito comentado, né? Então, a gente vê isso muito dentro dos casamentos e não é fora da família cristã. É dentro das famílias que são evangélicas, que são cristãs. Sim, sim. Eu vejo que isso é um grande movimento das pessoas sem a identidade de Cristo. Por quê? Elas se casam sem a real intenção do casamento. Elas se casam sem saber por que elas estão se casando. Porque quando você se casa com alguém, a sua meta dali pra frente é fazer o outro feliz. Acabou.
Então, mas fulano me traiu porque ele não soube aprender, ele não aprendeu a fazer a outra pessoa feliz. E talvez a outra pessoa também não aprendeu a fazer ele feliz. E é sempre um e outro, são duas pessoas. Então, eu me divorciei, os dois fracassaram. Os dois tomaram decisões erradas. Nunca é culpa só de um lado. É sempre dos dois. Seja por ter ignorado sinais, seja por ter avançado limites, não sei qual é o ponto, mas sempre é culpa de duas pessoas. E o divórcio aumenta porque a pessoa prefere ter a mentalidade de vou deixar pra lá do que vou sentar pra resolver. Eu falo isso pelos meus pais. Os meus pais são divorciados. Sim. Há mais de uma década. Eu nunca vi quando eu era jovem, eu sou jovem, né? Quando eu era adolescente, eu nunca vi Não vamos perguntar de idade. Eu nunca vi os meus pais sentados para conversar. Uhum. Eu acho que eles só faziam isso no quarto. Eu fui um filho que eu não vi isso. Sinceramente. Então, por exemplo, no meu primeiro relacionamento, sentar para conversar sobre algum problema era um problema. Era estranho. Eu não tinha essa referência. E aí eu só fui pegar isso quando eu comecei a ler e a estudar, e eu aprendi sobre o poder da comunicação. Então, assim, no meu último relacionamento, por exemplo, eu sentava para resolver as coisas. Né? Tal coisa está me incomodando, ou tal coisa está te incomodando. Como você se sente com relação a isso? O que a gente pode fazer para mudar? Sabe? São coisas que hoje em dia as pessoas elas não fazem. E mesmo que façam, normalmente os diálogos são assim: Polly, tal coisa que você faz me incomoda. Aí a Polly vira pra mim e fala: eu não vou mudar, é o meu jeito, eu nasci assim, eu morri assim. É assim. Eu falei, tá bom, boa sorte. E aí eles se divorciam. Eu conheço tanta gente que fala que divorciou porque eu não amava mais ele. Falei, que bom. Era só amar de novo então. Eu não admirava mais ele. Nossa, que bom, era só admirar de novo. Parece bobeira, mas é muito simples. Amar é uma decisão. Você escolhe. Então assim, você acorda de manhã e fala, nossa, que legal, eu tenho uma esposa. Deve ser legal, né? Tipo, eu tenho uma esposa, vou amar ela hoje. E a mulher é a mesma coisa, eu tenho um marido, vou amá-lo hoje. O que você pode fazer para amar essa pessoa? Não sei, aí cada um dentro da sua própria realidade. Mas as pessoas elas acordam ocupadas demais com os próprios problemas e acabam não pensando no outro lado. Então a maior parte dos divórcios da igreja é por isso, casou muito rápido, não alinhou o propósito, o chamado, não estavam indo para o mesmo lugar. Sim. Às vezes, o que acontece muito na igreja, casa muito pela carne, acontece demais, e aí a pessoa ela cansa do outro. Nossa, me dá um negócio assim, eu cansei dele. Dá um tapa na cara então, acorda, dorme, que no dia seguinte é outro dia. É isso, meu Deus, muito bom nossa conversa, eu acho, inclusive, coloca aqui, se você já quer aqui um segundo episódio comigo, porque é muita coisa pra gente conversar, não dá pra gente conversar, que a gente já passou de 40 minutos faz tempo, né, muito tempo, é muita coisa boa pra compartilhar aqui. Verdade. Inclusive, coloca aqui no chat qual foi a parte desse episódio que mais te impactou, se você ainda não deixou a sua pergunta, deixa aí, porque a gente vai acompanhar pra responder também. Isso aí. Né? Mas eu já quero um segundo episódio depois, com a gente de novo. Dá pra pegar até as próprias perguntas que as pessoas trouxerem, a gente faz um hot seat com o pessoal. Maravilha, bom demais. Igor, mas pra gente finalizar, vou pedir pra você olhar aqui nessa câmera, deixar aquela mensagem especial, já que a gente tá aqui, Semana dos Namorados, dia 12 de junho, tá chegando, tem aí a galera solteira, qual é a mensagem? É isso que eu tô pensando aqui, essa mensagem a gente deixa ela nível Pedro, antes de Jesus, nível Paulo, depois de Jesus. Tá, meu irmão ou minha irmã, aprenda a confiar em Deus. Nosso Deus é um Deus bom. Tudo que você tem é porque você precisa para esse momento da sua vida. Se você ainda não tem, é porque você não precisa. Isso também vale para pessoas. Então, assim, Deus vai te conectar com as pessoas no momento certo. Mas o mais importante, além de confiar em Deus, aprenda a fazer a sua parte. Assuma a sua própria responsabilidade. Não adianta esperar o milagre de Deus se você não está fazendo a sua parte. Então, assim, sirva na igreja, congregue em uma igreja, esteja presente, saia para os lugares, vá a um café, converse, tenha a rede social aberta, sabe? Se posicione, crie um conteúdo, não sei. Só não seja aquele cristão que só fica dentro de casa com o joelho dobrado pedindo a Deus pelo milagre. Pode acontecer? Conheço pessoas que aconteceram, mas assim, é um a cada, 50 milhões. Vozes da minha cabeça, mas são poucas pessoas. Então, ajeite duas coisas na sua vida. Se esforce, cuide de você, faça a sua parte, cuide do teu corpo, da tua alimentação, da tua mentalidade, tenha repertório, leia, estude, se torne uma pessoa melhor. Enquanto isso, tenha intimidade com Deus e aprenda a confiar em Deus. Porque no meio do caminho,
as coisas vão acontecer. Não adianta você ter pressa. Não adianta, não é porque a Amazon e o Mercado Livre te entregam no mesmo dia, que se você orou hoje, Deus vai fazer no dia seguinte. Abraão esperou 20 anos, ou mais até, nem lembro disso. Então, quem somos nós na fila do pão comparado com o pai da fé que soube esperar todo esse tempo? Eu arrisco dizer que para nós o tempo vai ser menor, mas você precisa fazer a sua parte. Se você fizer a sua parte, Deus faz a dele. Mateus 6,33. Uau, é isso. Estamos na geração iFood, mas a gente vai trabalhar o tempo de espera. Amém. Olha, Igor, foi um prazer receber você aqui, estar à mesa com você, compartilhar tantas coisas boas, tudo isso que você carrega, dizer que eu honro de fato isso que você carrega, todo o seu conhecimento, né, sobre tudo que você compartilhou, edificou muito a minha vida, tenho certeza que edificou também todo mundo que nos acompanha aqui, então que o Senhor possa transbordar infinitamente mais na sua vida, que essa seja uma estação ainda mais próspera, Amém. ainda mais frutífera na sua vida, viu? Amém. Esteja aqui sempre, você está mais do que convidado a voltar, porque aqui é a sua casa, sinta-se em casa, por favor. Estamos aqui. Glória a Deus. Lembrando que nós estamos aqui gravando diretamente dos estúdios da Shure Brasil. Então, já se você não segue, não acompanha a Shure também, já coloca aí, clica, acompanha, porque a Shure é incrível, é referência no mercado mundial, né? Equipamentos de qualidade, a gente tá aqui, ó, com tudo do bom e do melhor. Olha Só como o papai prepara tudo, não é? Eu falo, Deus é bom, quando as coisas acontecem da melhor maneira possível. É isso. Então, para você que ficou aqui até o final, um beijo no seu coração e a gente se encontra no próximo episódio. Fiquem com Deus.